Registros em áudio, Jornadas das Letras Galegas 2018, em homenagem a Maria Vitória Moreno. Realização: Programa de Estudos Galegos, PROEG. Evento realizado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Patrocínio: Xunta de Galícia. Mais informações sobre as falas nas descrições de cada link. Bom, quando eu e a Tayane fizemos essa divisão para falar do curso, como a Cláudia falou, nós duas já pesquisávamos literatura galega, já estudávamos, já tínhamos interesse no tema. Como na época, nós duas já tínhamos sido bolsistas do programa de galego também. E aí decidimos fazer o curso de galego, né? Que é o curso de Galego Sem Fronteiras. Ele é um curso que é oferecido todo ano pelo Instituto da Língua Galega com a Universidade de Santiago de Compostela. Hoje também é feito com a parceria da Real Academia Galega. No começo eles não estavam, eles entram depois para fazer o curso. E é um curso de ensinar a língua, e eu acho que isso é bonito, que é o nome do curso aparece, né? Língua e Cultura Galega. Porque é muito comum, né? Eu acho que talvez quem já tem ido para os países, existem cursos para ensinar o idioma local, cursos de verão, vão muitos estudantes, só que esse curso tem esse diferencial, que ele quer ensinar a falar galego, né, a compreensão da língua, mas também quer ensinar um pouco do que é a cultura, do que é a Galiza em si, né, e acho que é uma coisa que é indissociável. Quando a gente fala de galego, a gente entender o que a gente está estudando, qual é o significado, né, se como ir fazer um curso de galego. Não é só ir passear, não é só viajar, lógico que a gente vê coisas, a gente passeia, mas é se tornar embaixador da língua galega. Né? O peso que existe em você estudar galego é você defender a língua galega. Né? Uma língua que é minoritária, não no sentido de ter poucas pessoas falando, mas no sentido de que não é uma língua que é considerada inferior até hoje, existem muitos preconceitos rondando a língua até hoje. E você se propor a estudar galego, inclusive se propor a estudar o curso, é um compromisso com essa língua. E então esse curso acontece sempre em julho, em Santiago de Compostela. Hoje em dia você tem outras universidades oferecendo esse curso, né, da Corunha, só a Corunha? Bom, hoje você tem a Universidade da Corunha oferecendo esse curso também, mas o mais tradicional é da Universidade de Santiago de Compostela. Santiago, que é a capital da Galiza, é a terra onde existe onde está o túmulo do apóstolo, onde está a famosa catedral, o fim do caminho de Santiago, né, um dos fins do caminho de Santiago. E nós fomos em 2015, eu e a Tayane, quando fomos juntas, e eu fiz o nível básico e a Tayane fez o nível médio. E tanto o nível básico quanto o médio, eles são níveis que trabalham muito de aulas de compreensão linguística. Então realmente são aulas de gramática, aulas de vocabulário, né? Como a gente está acostumado a trabalhar com um curso de idiomas, né? E no curso superior a Tayane falou um pouco depois, a coisa já é um pouco diferente. E o grande diferencial desse curso é que nós temos as aulas, né, que são de manhã e depois à tarde, geralmente vocabulário da tarde, só da tarde, e as palestras do curso. Porque qual é o grande diferencial? Você pensa, você está galego no Brasil, pode, óbvio. Mas o grande diferencial de fazer o curso é que é uma imersão na cultura galega. É você estudar uma língua na capital dela, nos locais mais importantes, nos locais em que ela é falada com muita força, né? Como a Luzia falou, a gente tem na Galiza uma elite que fala muito espanhol. De fato, se você vai para outras cidades da Galiza, você vai ouvir muito mais espanhol que galego. A Corunha é uma dessas cidades. Agora, estar em Santiago, eu ouvi praticamente só galego o tempo todo. E o curso tem essa opção. Então, são muitos passeios. A gente faz um passeio pela cidade, a gente faz um passeio por outras regiões da Galiza. E são muitas palestras também, que eu acho que é um detalhe muito interessante do curso, né? A gente teve no ano de 2016, que você foi de novo? Sim. A gente teve a SES, que é uma cantora galega famosíssima, maravilhosa, que deu uma palestra no curso. A gente teve a palestra da Fina Caçadorei, que é uma autora de livros infantis, principalmente, galega, que também deu uma palestra fantástica. Em 2015 teve o Roy Casal, que é o ex-milhadoiro, né? Que também é uma banda importante. E ano passado a gente teve o Francisco Paco, que Sim, também é autor de livros, fez o curso também. Acabei de falar, esteve aqui. Não sei se quer começar a falar. Não, porque não faz sentido falar do médio e do... Tá bom, é porque, gente, essa parte ficou um pouco informal, mas assim,
final vocês podem fazer suas perguntas que vocês acham que tenham a ver. Né? Então, por exemplo, nos passeios. Como que dá pra ver muito? Um dos passeios, por exemplo, porque eu acho que a grande questão do curso é o aprofundamento que ele dá para você entender a Galiza, né? Seja como... Dá pra aumentar? Como que eu boto, por exemplo, isso? Isso é muitas vezes. Não, um pouco baixo. Visualizar. Ficou melhorzinho. Porque é um aprofundamento, porque não só para quem é pesquisador, como para quem minimamente se interessa pela cultura galega, seja por uma questão ancestral, seja porque simplesmente se encantou com a cultura galega. E um exemplo foi o passeio para a casa de Rosalia de Castro, que, como a Luzia falou, é o grande nome da literatura galega, a maior autora da literatura galega, e que a casa dela fica ali muito pertinho a casa onde ela viveu muitos anos, fica ali muito pertinho de Santiago de Compostela. Então esse é um dos passeios, por exemplo, que a gente fez. A gente assistiu uma palestra maravilhosa sobre a Rosalia, que foi uma outra percepção sobre quem de fato era a Rosalia, sobre a obra dela. Tá, isso aí, Castelo. E o curso, ele por acontecer no mês de julho, ele também dá uma oportunidade muito grande, que é dos alunos poderem participar do Dia da Pátria Galega, que é o 25 de julho, que é um dia em que você tem várias manifestações. Eu fui para a manifestação. Você tem várias manifestações, seja pela independência da Galiza, né, de fato independentistas, até mesmo manifestações exaltando a pátria galega, exaltando a língua galega. E essa foi uma foto que eu tirei na manifestação em 2015, que ela sempre termina nesse palco onde cantam o hino da Galiza. E por exemplo, uma das fotos que a gente vê, né, um dos rostos que a gente vê nos cartazes é quem? A Rosalia. Então essa literatura que está sempre aparecendo junto da manifestação, tá sempre, esses símbolos que sempre aparecem. E como eu falei, né, os passeios, a gente tem, eu acho que de uma forma geral o curso tenta dar uma contemplada. Então a gente tem um passeio que é para o litoral e um passeio que é mais para o interior. O do litoral a gente foi para Finisterra, que é o ponto mais ocidental da Península Ibérica. Tem esse nome porque foi considerado há muito tempo. Os portugueses querem entrar na disputa, mas a gente fica do lado dos galegos. Os portugueses dizem que é o Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental, mas eu discordo. Mas que é um dos finais do Caminho de Santiago, é o ponto zero, porque existem vários caminhos, várias rotas do Caminho de Santiago. E a Finisterra é o ponto zero de uma dessas rotas. Tem esse nome porque os romanos que chegaram ali primeiro, que é o momento em que você não vê nada, você só vê mar aberto. Eles falaram, aqui acabou o mundo que eles conheciam tinha acabado ali. Não, isso aí é pra Tayana, eu tô dando spoiler. E também o passeio por dentro, né, pelo interior. A gente fez um passeio pela Ribeira Sacra, que é uma região de rias, né, muito bonita. E a gente aprendeu um pouco mais sobre essa Galiza do interior, né. Aí a gente um mosteiro que a gente estava perto de Ourense. Eu acho que a parte acabou. Acho que a Tayane pode falar. Amigas, eu posso mostrar mais fotinhos depois. A Tayane com a SES. E com o número e uma inglesa, pra mostrar como tem nacionalidades diferentes nesse curso. A primeira foto que foi, por exemplo, né? Eu não coloquei só pra que bonitinho. Vocês verem uma foto da gente com os nossos amigos. Fazendo o quê? Com os nossos amigos. Estava fazendo um pequeno botilhão. Você vai não precisar contar, professor. Mas esse foi o momento que a gente, depois de uma aula, né? E nessa foto a gente tem eu e a Tayane, duas brasileiras, um húngaro, um alemão, uma espanhola de Maiorca e um americano. Pessoas que falam línguas completamente diferentes, mas que tinham uma coisa em comum. Falavam, ou pelo menos estavam tentando falar galego. E eu não consegui trazer a foto, né? Uma história que eu gosto de contar, porque eu acho que ilustra muito. Eu tive uma colega de curso que era italiana, a Giulia. E ela não falava... Minha turma de básico tinha muitos italianos. Já foi a invasão dos italianos, aquela turma. E a Giulia, ela não falava nem espanhol, nem inglês, nem português. Eu não falava italiano. Então, a nossa única comunicação era em galego. Então, eu tinha né, não vou dizer que meu galego melhorou muito, porque é difícil, mas a gente perceber, a gente às vezes diz, o galego não serve pra nada, o galego é uma língua que só vai ser falada por quem pesquisa, por quem estuda. E ali a gente tinha uma brasileira e uma italiana, quer dizer, até poderia, as pessoas dizem tanto que o italiano é super fácil de entender. Eu não acho o italiano muito difícil. Mas a gente conversava em galego. Então, o galego criando pontes, né? O galego, de fato, unindo as pessoas. Mas esse depoimento da Fernanda não é uma coisa tão rara, tão difícil de você encontrar em outras edições. Por exemplo, na minha última edição, a gente teve uma japonesa
obviamente, e um indiano. E todos eles produzem alguma coisa em galego. Essa japonesa, ela tem um centro de cultura galega no Japão, inclusive o Sérgio Tanas, que é um brasileiro super importante no cenário musical da Galícia, porque ele sim faz essa ponte. O nome do CD dele é Som Brasileiro, já mostrando, né, essa ligação entre Galícia e Brasil. Ele está no Japão e foi a convite desse centro cultural da Galícia que tem lá. E... Polônia. Polônia, verdade. Eu viajei para Polônia com amigos que eu conheci no curso e em nenhum momento falamos qualquer outra língua que não fosse galego. E esse indiano que eu estava falando antes, que eu demoraria uma vida inteira para pronunciar o nome dele, infelizmente não sei, ele traduziu pela primeira vez um poema de Rosalia na língua dele. Então ele é um cara super importante atualmente no cenário da tradução, assim como o Jacob. Isso que eu ia falar, é o americano, ele do fundinho. uma obra do Casares ano passado, o Casares foi homenageado ano passado. Então, assim, todos que saíram do curso têm é o que o Fernando falou, todos se consideram embaixadores do galego e todos deram continuidade, que não é só isso, é um mês só, mas para muitos anos de resultado, né, desse um mês. Com certeza. E a gente pode perceber pelos depoimentos que a gente acaba escutando depois do curso, né, como o Jacob, que virou tradutor de galego, esse indiano, a Laura, que ela não tá aparecendo, ela tá no fundinho da foto, ela hoje vive na Galiza. Ela decidiu que tinha que viver na Galiza, né? Pra ela, geograficamente, era até mais fácil, porque a gente também queria. Mas ela, por exemplo, hoje vive na Galiza, fala galego nas redes sociais, muita coisa em galego. Né? Então, defende o catalão. Uma causa do catalão bem forte. E várias outras pessoas que a gente conheceu durante o curso acabaram morando lá. O Jacob vai morar em Setembro, que é esse americano. O Daniel mora lá. E a Caterine, a russa, mora lá. Sim, a gente tem uma colega, muitos colegas russos, né? O norte da Europa, isso é uma coisa que eu observei não só na Galiza, mas quando eu fiz um intercâmbio em Portugal também. O norte da Europa tem muita gente interessada em estudar português e espanhol, que consequentemente vão parar no galego, porque, como a Lucia falou, né? Você tem uma política de leitorados, e leitorados espalhados por vários lugares da Europa. Então essas pessoas vão fazer uma graduação em português e espanhol, estudando galego. Já conheci muitas pessoas da Alemanha, Polônia, Alemanha e Polônia principalmente, mas de outros países também. Rússia também, muitos que se interessam em português e espanhol e conhecem o galego e se encantam e decidem que essa vai ser a pesquisa dele. Então o galego não é só a língua dos labregos, e também se fosse não seria um problema, obviamente. Mas essa ideia de que o galego é uma língua que só pertence a um grupo, que não se produz conhecimento em galego, que não se produz academia em galego, é uma mentira aí. Tanto aqui... E que não se fala em outro lugar. Acho que é você agora. Vou aproveitar as fotos da Fernanda, deixa que eu mostro. Não, pode mostrar. E sim, tem coisa sua. Só para corroborar uma coisa que a Fernanda falou sobre a importância do curso acontecer em julho, né, por causa dos eventos. Além do Dia da Pátria Galega, a gente também tem um festival que conjuga um festival de música e um festival cultural, literário, artístico, um festival imenso que acontece justamente no fim de julho e dura uns 3 dias, né, por aí. E eu acabei indo um dia para ouvir uma banda galega e conheci o Manuel Ribas, que para quem estuda literatura contemporânea galega é o maior escritor, né? É pelo menos o mais traduzido, o mais conhecido, o que a gente encontra mais pesquisa fora da Galícia é sobre esse autor. E estava lá autografando praticamente sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo, muito acessível, enfim. E, bom, um pouco diferente da Fernanda, eu trouxe uma coisa mais, assim... Desculpa, falando um pouco mais da vivência dos estudos no curso. Eu fiz os níveis médios e superior. Bom, quando a gente chega lá no primeiro dia, eles distribuem o material e começam a tirar dúvidas práticas, por exemplo, de horário, coisas mais, assim, da convivência que você vai ter nesse curso. Mas você também faz no primeiro dia à tarde a prova de nivelamento, que é uma prova que basicamente é dividida entre compreensão textual, gramática e afinidade, né, com a língua oral, né? Tem aquela parte de listening que eles chamam, né?
E aí você faz essa prova e no final do dia você recebe já o resultado de em que turma você ficou. E quando nós fomos, cada uma ficou em uma turma, né? O nível médio, que foi o primeiro que eu fiz em 2015, infelizmente está totalmente borrado, mas nesse ano foi um ano bem especial, não sei se você lembra, porque a gente tinha 22 nacionalidades reunidas e houve a questão dos gregos. Você quer falar um pouco? Foi em 2015, foi o ano que a Europa estava no auge das políticas de austeridade. Os países como Portugal, inclusive, né, a Grécia. E na Grécia eles tinham uma política que, se eu entendi bem, né, as pessoas tinham um limite que elas podiam sacar dos caixas bancários por dia. Eu acho que era 60 euros. Você não viaja, você não faz uma viagem, às vezes, dentro do território, muito menos internacional, só podendo sacar 60 euros por dia. Então, os estudantes gregos que estavam matriculados no curso não puderam ir. Isso em nenhum momento foi esquecido, né? Isso foi o tempo todo reforçado no curso, né? Nós temos duas celebrações muito importantes de convivência entre todos os níveis, que é a abertura e o encerramento. E nas duas ocasiões os gregos foram lembrados, né? Eram 3 alunos matriculados que também tinham um engajamento, pesquisas, enfim, que fizeram falta ali. Nossa, eu não estou enxergando nada. Conjugação de verbos regulares e irregulares. É a questão do programa, que é uma coisa mais assim, do que você, se você for para um nível mais, o que você vai estudar? Praticamente gramática, conjugação verbal, que eu indiquei ali, que o Fernando falou, e a questão do básico também, muito gramática. Não dá para ver? Não dá para ver nada. Passa um cursor em cima e seleciona, que aí fica branquinho por trás, acho que dá para ler. É porque tá em PDF, será que? Tá pior. Eu tô enxergando, posso falar? Ai, que bom. Pode falar. Não, conjugação de verbos, né? Verbos regulares e verbos irregulares, infinitivo conjugado, pronomes e expressões, que eu acho que é a parte mais do vocabulário. Com expressões muito enxebres, como velaí, candaceu, que são expressões bem galegas que a gente aprende a usar lá, enfim. É mais uma parte de gramática. As aulas que... Bom, mas era só para falar que elas são divididas em teóricas e práticas, o que não acontece no superior, como eu vou falar daqui a pouco. As aulas teóricas a gente tem geralmente com o professor ligado ao ILGA, né? Ao Instituto. E aí são só mesmo aulas gramaticais com muitos exercícios, assim, você fala assim, você foi lá passear. Dia de semana é impossível sair de casa, porque você tem sempre uma lista de exercícios de conjugação verbal, enfim. E a aula prática, que é mais para adquirir vocabulário. Daí a gente ouve música e faz interpretação, análise linguística da letra da música, a gente assiste documentários, a gente faz encenação, tem teatrinhos, tem muita coisa. E no meu ano aconteceu uma coisa bem interessante que estava escrito ali, mas não aparece, que se chamava rodízio. Foi um ano que geralmente essa turma do médico é uma turma muito grande, ela é dividida em 2. E aí existe um professor para cada turma. Mas naquele ano 3 professores foram selecionados. E eram 3 professores com um ótimo currículo e nenhum foi descartado. Inclusive um deles que deu aula, o Guilherme Vidal, ele deu uma palestra aqui ano passado e vai voltar esse ano também para participar de algum evento conosco. Bom, foram 3 professores selecionados. Então, cada turma tinha um professor fixo e essa que era a Sandra, que era, né, que estava sobrando, ela começou a fazer rodízio. E foi bem interessante porque cada um tinha uma área de pesquisa. O Guilherme é linguística, a Sandra era literatura, Eduardo também. Então deu pra gente aprender bastante coisa e foi um programa que contemplou tudo, né? Da linguística, a questão da literatura foi bem interessante. Tinha esse rodízio sempre com tarefas mais lúdicas, dinâmicas. A gente aprendia a fazer caligrama, a gente fez cartazes para manifestação no dia da Pátria Galega. Era uma coisa bem interessante, bem diferente do comum. Aqui era só uma foto, foi a despedida, mas aqui tem só a turma do médio. O Guilherme, que vocês não vão ver, mas está ali do meu lado, no cantinho. Isso foi no dia do encerramento de 2015. A foto da Ribeira... mas eu não lembro o nome específico desse local, que tem aquele rio bonito. Todo mundo tirou foto. Ribeira Sacra. Ribeira Sacra, que fala. E aí são... E aí tá todo mundo reunido do nível básico ao nível superior daquele ano. E aí eu começo a falar do nível superior. O nível superior é um nível um pouco complicado porque ele exige, além de uma competência na língua, um conhecimento que você não vai adquirir só fazendo os cursos.
existe, né, tem toda uma preparação, tanto que é um nível que as pessoas fazem mais de uma vez. É muito comum você fazer o nível superior 2 anos seguidos, 3 anos seguidos, e é uma coisa que o curso permite. E nem todo mundo que está no médio vai automaticamente para o superior. Então, assim, para mim foi uma honra eles me considerarem apta a cursar o nível superior. E aí eu vou explicar, tentar ler por que é um programa um pouco complicado. Ele exige tem 3 módulos nesse. Tá chegando? Módulos comuns. Porque na verdade a gente faz 2 módulos, são 4 semanas de curso. Nas primeiras semanas a gente faz módulos comuns, que é História da Literatura e História da Língua. E, geralmente com professores magníficos, nomes realmente assim, interessantes no cenário da pesquisa em galego. São professores que a gente lê artigo, tem livro, então assim, para ver como eles realmente acreditam no potencial desse aluno que está no curso. E você faz esses 2 módulos com toda a sua turma. História da Língua e História da Literatura. E aí, quando você precisa fazer uma monografia, um artigo, uma pequena monografia de 10 páginas sobre um tema dentro desses módulos. Você sendo aprovado nesses módulos, você vai para os módulos seguintes. E aí, se você é de literatura, você tem as opções de cinema e literatura, e depois gênero e poesia. E esses módulos eles vão sendo alternados, eles são temáticos e eles mudam todos os anos. Por isso que é interessante fazer mais de uma vez. E o segundo módulo, voltado para língua, linguística e língua galega e sociolinguística, alguma coisa assim. Eu, obviamente, não fiz, como vocês percebem, eu fiz literatura. As aulas... Você consegue chegar? As aulas... porque a configuração do curso superior é um pouco diferente, um pouco mais intensa do que os outros níveis. A gente tem aula de manhã, a gente sempre tem uma palestra na hora do almoço. E aquela palestra que todo mundo assiste. Que todo mundo assiste, é obrigatória, você tem uma porcentagem para você poder faltar, mas ela é obrigatória e ela é muito interessante porque ela contempla arqueologia, literatura, língua, cultura, música. E o mais legal é que a partir de 2016 eles começaram a tomar muita consciência dessa parte que a Fernanda falou, a importância da gente ter uma imersão cultural. E isso acontece, obviamente, nos passeios, mas é muito importante também conhecer a Galícia, como o professor Conforto falou, através da música, através do cinema. Então a gente tem sessão de cinemas, não é? Que a gente assistiu Cicatriz Branca. A gente teve uma primeira palestra do nosso ano, foi a Cicatriz Branca, da Margarida Ledo, que é uma cineasta galega, e o filme dela é muito interessante. Foi premiada naquele ano. Foi premiada porque ele fala da imigração das mulheres, porque a gente tem muita essa noção de que foram uma maioria de homens que saíram da Galiza para outros territórios, nas Américas, principalmente, para emigrar. Mas tiveram mulheres que fizeram isso, né? E o filme conta a história de uma mulher que sai muito jovem da Galiza e vive em Buenos Aires. E foi um filme super recente, então a gente teve a honra de fechar um cinema só para os alunos assistir e poder debater com a própria diretora. E no ano que eu fui sozinha, em 2016, a gente assistiu a Esmorga, que também era recém-lançada, a gente pôde debater também com pessoas que tinham pesquisa sobre esse livro. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a questão da parte cultural foi uma coisa bem levantada em 2016 e a gente começou a ter oficinas de dança, de canto, de regueifa que fala, né? E também de dança, pandeireta, tudo que vocês podem imaginar. Então, essas palestras às vezes eram substituídas por esses obradores, essas oficinas. Então você sai de lá quase galego, fazendo ponto de munheira e tocando pelo menos a concha. E a questão das tardes livres. Depois dessas palestras a gente tem a tarde livre e não é para passear, é para ficar na biblioteca, porque todos os alunos do curso têm livre acesso a partir de um pequeno cadastro super simbólico para utilizar as bibliotecas. Então a maior parte das tardes a gente passava nas bibliotecas produzindo esses trabalhos. E o terceiro ponto era o quê? Tardes livres para estudos. Palestra. Então eu já falei de tudo. O funcionamento. Aqui também é uma coisa mais burocrática, só para quem quiser entender e começar a perceber os objetivos da viagem. Se for passear, aqui acabei com a diversão. Porque a questão da prova de nível, que já é assustador, porque é logo no primeiro dia. Mas que é uma prova, né? Tanto que a gente teve essa conversa, né? Eu fui no básico e foi ótimo, porque eu sou uma pessoa com muita dificuldade com línguas. Então eu nunca ia sair falando galego depois de um mês. Então a prova de nível é pra isso, não é pra você estudar só pra prova. Minha opinião, a prova de nível é pra você ser sincero, fazer o conhecimento que você tem, porque aí vão te colocar exatamente. Então tinha muitos alunos, por exemplo, que iam pro superior e voltavam. Assistiam 2 dias de aula, voltavam pro
foi pro básico. Ela voltou pra nossa turma do básico. E eu não sempre as pessoas me tiram na prova, mas é isso. O ideal é que você seja o mais sincero possível, porque você vai sair no nível que é o certinho pra você, o certinho que é o nível de conhecimento. E também tinha situações contrárias. Por exemplo, o Jacob, que atualmente é tradutor, ele foi pro MED em 2016 e uma professora convidou ele para ir pro superior. Porque, enfim... Eu não sei como ele foi parar aí, ele fez o básico. Ele fez o básico 1, ele era da turma abaixo da minha. Eu não sei até hoje como ele foi parar no básico 1. A questão das palestras que eu falei que são obrigatórias, as excursões são voluntárias e gratuitas. Geralmente são 2 excursões, no primeiro e no segundo final de semana, porque é quando a gente ainda está tranquilo de estudo. E só, né, que tinha aí, biblioteca que eu já falei. A questão da avaliação. Nos níveis diferentes do superior, você sempre faz uma prova, que é uma prova como se fosse... Uma prova escrita de gramática e vocabulário e uma prova oral, que é você falar por 10 minutos sobre em galego. Em galego. Então você tem 10 minutos, você pode falar o que você quiser, só que tem que ser em galego. E é como se fosse um mini seminário. Por exemplo, a minha pesquisa de mestrado nasceu nesse seminário em 2015. Então foi justamente essa exposição oral que eu fiz. No nível médio, você tem outros tipos de avaliação, redação, várias coisas que vão somar uma pontuação no final. E no superior é um pouco diferente. Na verdade, você não faz prova alguma, mas você apresenta um seminário nível de faculdade, 20 minutos, você tem que fazer algum trabalho ligado ao módulo que você escolheu. E aí você é avaliado a partir desse seminário e por todas as monografias que você precisou entregar, como se fossem disciplinas de mestrado, né? Que você produz artigos e você vai passando de nível. Aí aqui vem uma parte interessante que a gente também quase não fala, mas a importância que esse curso tem na mídia. Os alunos que já têm um nível bom para falar galego em público, eles são convidados geralmente para dar entrevista. Em 2015 eu fui para a Irmandade TV, que é uma TV independente, mas a gente deu uma entrevista lá e tem o Maílson, acho que você não conhece, mas é tão legal falar que eu estou do lado do Maílson. Ele foi coordenador do Núcleo de Galego na UFBA, na Bahia, fez o curso 3 vezes, é um profissional incrível e muito, muito ligado no galego. E ele também deu essa entrevista. A foto do lado, já em 2016, eu participei da Nós TV, que é produzida por um grupo de estudantes da Universidade de Santiago. E eles acompanharam a gente desde o primeiro dia. Os nossos nomes foram dados pela Liana. Era Liana? Não sei. Ela é tipo nosso diálogo com o Instituto de Língua. Lembra dela, né? E ela consegue acompanhar suas notas, seu desenvolvimento. E aí ela já tinha uma lista de alunos que ela queria indicar para essas entrevistas. Eles selecionaram 3, acho que fui eu, Jacob e Mark, um húngaro, um americano e eu. E eles acompanharam a gente durante todo o curso. Então todo dia a gente dava um depoimento do que tinha acontecido na aula, nas excursões. E isso reverberou na mídia. Por exemplo, eu apareci no telejornal falando da importância dos brasileiros conhecerem a língua galega e a cultura galega. Também dei uma entrevista que foi super polêmica na época, que a Fernanda soube, porque nós fomos para uma... Vou contar essa história bem rapidinho. A gente foi para uma excursão, não lembro agora onde. A gente foi na Fundação Otelo Pedraio e o motorista de ônibus só falava espanhol com a gente, até aí nenhum problema. E quando a gente desceu do ônibus, a gente teve 10 minutos para descansar e o motorista me falou que estava muito emocionado porque ele nunca viu pessoas estrangeiras falarem tão bem o galego. E toda vez que ele ouvia a gente falando, ele sentia muita vontade de chorar. E aí eu perguntei por quê. E ele falou que os pais falavam galego, mas como ele nasceu depois da ditadura, os pais não quiseram ensinar e falaram que isso era uma maneira de proteger ele de qualquer preconceito que ele poderia sofrer. E ele falou que toda vez que eu via a gente, ele pensava, essa língua deveria ser minha e não é. E aí parecia que tinham roubado alguma coisa dele. Foi um discurso assim que ele não falou pra mim, ele falou pra todo mundo que estava nesse momento de break. E foi muito emocionante porque no final acabou que todo mundo também chorou e ficou bem emocionado com esse depoimento. E eles acabaram publicando no blog desse Nós TV. E aí deu muita polêmica com essa coisa do bilinguismo, né? Mas foi interessante como isso reverberou.
Eu também publiquei um texto pessoal sobre a minha experiência no curso de verão, no primeiro ano de 2015, no Quilombo Noroeste, que é o blog que foi por muito tempo o nosso meio de comunicação com todo esse universo galego do mundo, né? Que era um blog que foi criado pelo ex-leitor, o Denis Vicente, e que continua nativa. Eu e a Lucia estamos à frente dele agora. E publiquei, então, assim, se vocês quiserem um relato mais pessoal, vocês vão ter aí. E acho que só. Aí faltava só o Ribas. Eu acho que é só isso. Tem alguma coisa para falar? Não. Bom.